Boa noite a todos. Nós estamos não ao vivo hoje, porque tivemos de gravar esse episódio, mas estamos online e contamos com a sua presença, que bom. E vamos falar hoje sobre conservadorismo. Nós estamos dando sequência à nossa série sobre visões e ilusões políticas. Boa noite, pastor Chum. Boa noite, pastor Guilherme. Nós não estamos ao vivo, mas deixamos então essa gravação. Nós estamos falando aqui então do capítulo 2 do livro texto que nós estamos usando. É a terceira parte, né, do nosso estudo. Então, o conservadorismo normalmente é tido como a visão mais cristã, mais bíblica, politicamente falando. Será que é isso? Será que nós podemos abraçar ali às cegas, entrar de cabeça no conservadorismo político como a nossa bandeira política? Essas e outras questões é que nós vamos responder, então, no estudo dessa noite. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Deus. Nós pedimos a tua direção novamente para estudarmos esse assunto da política, à luz da tua palavra, Senhor, à luz de tudo aquilo que o Senhor nos conduz, que nos coloca. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, esse livro que nós estamos estudando, ele tem como eixo central a ideia das ideologias, a ideologia como um pseudo-evangelho ou uma proposta civilizatória, uma cosmovisão, algo que exige a nossa adesão religiosa, nosso sacrifício para tentar chegar num fim melhor. Então, o eixo central do livro é investigar as 5 grandes ideologias, segundo o autor. Nós já vimos na semana passada o liberalismo, que foi uma conversa excelente sobre essa visão de emancipar o ser humano e de que o ser humano é bom no seu estado natural, mas que é oprimido, então precisa buscar essa emancipação. E vamos falar hoje, então, do conservadorismo, que muitas vezes é colocado como um contraponto ao liberalismo, mas não é necessariamente esse contraponto. Mas na nossa conversa, a gente quer falar também um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de história, um pouquinho de teoria, e teríamos espaço para perguntas e respostas. Se você tiver perguntas, você pode publicar no WhatsApp da igreja, que a gente vai gostar de responder. Pastor Chum, o povo de Israel teve uma passagem assim um tanto engraçada, curiosa, ou triste também, né? Da teocracia para a monarquia, porque o povo era governado por Deus, né? Deus dizia, olha, agora venham por aqui, a coluna de fogo, a nuvem guiavam o povo, e de repente eles tiveram aquela experiência que a gente falou na semana passada, dos juízes, em que cada um fazia o que bem queria, e isso levou a um estado de anarquia terrível, né? Os juízes não conseguiam segurar, eram ciclos de violência. E aí, em dado momento, o povo falou para Samuel assim, escuta, todo mundo tem um rei, todo país tem um rei, a gente também quer um rei, né? Isso entristeceu muito Deus quando a motivação deles quererem um rei era ser igual aos demais povos, sendo que Deus chamou o povo de Israel para ser diferente, né? O típico conservadorismo, né, nessa ideia ideológica, política, ela marca, por exemplo, aquele período do povo no deserto que quer voltar para o Egito, onde lá tinham cebolas, melões, né, melões. Ou seja, eles querem voltar para um passado ideal, né? Então é sempre essa volta para o passado. O passado é o melhor. O passado é o melhor. Novidade, mudança assusta. é assustadora e é desastrosa. Então a ideia é essa. Então vamos voltar lá
na época de Jesus mesmo, né, quando o evangelho estava lá, depois com os apóstolos avançando o mundo todo, havia ali os conservadores. Então eram os judeus que falavam para as pessoas: não, 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 a gente tem que manter a tradição, tem que se circuncidar. Você não pode ser simplesmente salvo sem se circuncidar. Então, esse é o conservadorismo típico. É a tradição pela tradição, é o antigo, é a história do passado como, como Deus. Então, é a segurança em primeiro lugar. Então, toda novidade assusta. Tudo que traz mudança pode ser um risco. Então, a segurança vem em primeiro lugar, e a segurança está no que a gente já conhece, no que a gente já experimentou, e isso é conservadorismo. Então, não necessariamente o conservadorismo é cristão. Então, quando a pergunta inicial, se nós como cristãos podemos entrar de cabeça no conservadorismo, a resposta é absolutamente não. Absolutamente não, porque você seria como aquele povo que queria voltar para o Egito, você seria como aqueles crentes que queriam voltar lá para o judaísmo. E a conversa é sempre assim, mas o Egito funciona. Tem um rei lá que põe ordem em tudo e as coisas funcionam. A gente é oprimida, a gente tá, mas funciona. E aí eu fui fazer o slide da história, Chum, e eu falei, bom, tem que colocar que sempre existiu, porque o próprio autor diz assim que o conservadorismo não é um sistema redondo, assim, um sistema homogêneo. Ele está muito circunscrito a um contexto, ou seja, naquele contexto, ser conservador significa. E isso existiu ao longo da história da humanidade. Sempre existiu uma parte da galera que falou: não, não, não muda, não. O time que está ganhando não muda. Mas tem um monte de gente morrendo, tem um monte de coisa errada. Não, não, mas está bem. Melhor assim do que experimentar outra coisa. Então, a gente está seguindo esse livro, né? Visões e Ilusões Políticas, tem sido a nossa orientação. Então, resistir à mudança é ser conservador em algum aspecto. E pressupõe estar confortável com o status quo ou se sentir ameaçado com as mudanças que estão ocorrendo. Nós falamos semana passada sobre esse novo ciclo do liberalismo, do Estado que garante a escolha. Então, esse Estado que não pode dizer nada de moral e de indivíduos soberanos que podem definir sua autonomia sobre tudo. Então, isso é assustador. Então, uma reação natural nossa é falar, opa, vamos puxar o freio aí. É natural a gente fazer isso. O conservadorismo ele vai se definir como esse puxar o freio. Pastor Chum falou sobre vamos olhar para trás, vamos olhar para o passado. E Eclesiastes, Salomão fala assim, nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Está falando, olha, essa é uma pergunta idiota. Não faz essa pergunta, porque os dias passados não foram melhores do que os de agora. Isso não tem como comparar, não tem critérios para definir isso, e isso vai te deixar amarrado no passado. Então, aqui percebamos que é a política da prudência. Não vamos nos arriscar com nada novo. Segurança, segurança, segurança. Previsibilidade, previsibilidade, previsibilidade. Esse é o Deus. Então, o conservadorismo, ele é algo da condição humana. Certas pessoas têm essa tendência e essa condição. Então, essa visão política, essa ideologia, ela vai estar atrelada a certas pessoas com certo tipo de característica e de personalidade que não gosta jamais de se arriscar, porque a segurança para elas é tudo, isso acaba sendo Deus. Então, olha só, o conservadorismo, ele pode
estar presente em todas as ideologias, diz o autor. Por exemplo, pode ter um liberal conservador. O que é um liberal conservador? Não, o verdadeiro conservador, o liberalismo é aquele lá cujas raízes remontam a John Locke, o primeiro. Então, esse é o conservador, o passado. Raiz, né? É o raiz. Você pode ter o socialista também conservador, porque o verdadeiro socialismo é o de Lenin. Não é o de Trotsky, não é o de Stalin. Isso tudo são desvirtuações do verdadeiro, que é de Lenin. Tá? Então, esse é o conservador socialista. Então, é uma condição de algumas pessoas, do ser humano, essa tendência de buscar no passado um ideal, de buscar no passado um lugar perfeito que, às vezes, nunca existiu, mas no passado é visto como esse ideal, né? Então, isso acaba sendo um Deus. Ele vai dizer, por exemplo, que isso pode ter a ver com um grupo de pessoas que perderam poder, privilégios e prestígios com as mudanças. Então, é um grupo que quer voltar para lá para poder reaver esses poderes, reaver, então, aquilo que perderam. Por exemplo, quando o presidente Trump foi eleito nos Estados Unidos, quem é que o elegeu? Foi aquele pessoal branco que eram trabalhadores de fábricas que não tinham ali cursos superiores e qualificação, né? E foram perdendo espaço para imigrantes e outros que tinham uma mão de obra muito mais qualificada, e esses que se diziam conservadores queriam voltar lá para a década de 50, onde a pessoa trabalhava numa linha de montagem e podia ter ali, né, uma carreira para uma vida toda, ter uma vida muito confortável. Então, esse é o conservadorismo que elegeu o Trump. Não tem nada a ver com o cristianismo, mas foram esses que eram saudosistas de um passado, de uma América industrial e próspera, mas que a mudança, levando as indústrias para a China, né, isso foi a grande tragédia. Então, o conservadorismo é voltar para o passado. E aí o autor vai falar que esse conservadorismo facilmente se degenera em Deus e pátria, em um tipo de nacionalismo religioso, que aconteceu bastante nos Estados Unidos. Mas vamos ver alguns traços do conservadorismo. Veja, a realidade imediata deve ser conservada. Então, perdão, esse texto está errado aqui, mas é a ideia de que o que é realizado ali no local, o que dá para ser visto, precisa ser preservado, as conquistas precisam ser preservadas, um pouquinho que o Chu falou agora no caso do Trump. Também realizações e ações locais, sem utopias totalizantes, ou seja, não tem grandes ideias universais, grandes valores que precisam ser defendidos. Não, ele quer ali o que é prático, que resolve ali a questão dele, a vida dele ali no lugar, na hora. O valor das tradições, mesmo que a pessoa não consiga explicar bem por que aquela tradição é importante, o conservador prefere a tradição do que a inovação. Que a gente vai ver mais para frente que isso é um paradoxo, mas ele vai abraçar a tradição, mesmo que ele não saiba por quê, mas é melhor a tradição do que outra coisa. E o que a gente já falou, esse olhar nostálgico, uma idealização do passado, como se o passado fosse melhor, quando a vida era mais simples, as questões eram menos complexas, as instituições eram mais sólidas, né? Sempre esse olhar saudosista, que esquece dos problemas e das dificuldades e imagina um passado que era só melhor. Então, voltando aí, rapidinho. Então, a ideia de se preservar aquela realidade imediata, né? Então, as pessoas que têm essa tendência conservadora vão ser um pouco avessas às mudanças tecnológicas
muito disruptivas, né? Muito radicais. Então, toda novidade muito grande, ela passa a ser vista ali, um progresso muito rápido. Eles tendem a dizer que vai com calma, põe o pé no freio, desacelera, né? Prudência. Então, prudência. Então, essa vai ser a atitude. Quando fala de realizações locais, a ideia é o seguinte, de novo, é de segurança. Imagina um governo centralizado, forte, que vai implementar ali uma política nova sem saber se vai dar certo. Se ela der errado, o prejuízo vai ser nacional, catastrófico, vai ser de bilhões. Mas se ela for feita localmente e testada localmente, e ela der errado, o prejuízo vai ser de algumas centenas de milhares de reais, não de milhões, né? Ou de bilhões. Então, você mitiga aí esse risco muito grande ao descentralizar. Então, você vai ver a tendência, né, de descentralização, de forte governo mais local. Então, governo estadual e também municipal vai ser o foco. Vão ser um pouco avessos à ideia de um plano nacional, né? Cada região, a regionalidade deve ser respeitada. Então, o gaúcho, com as suas tradições lá do Pampa, enfim, o nordestino, com as suas tradições, etc. E localmente, regionalmente, o poder tem que ser respeitado. Isso é um tipo de conservadorismo, né? De novo, mas no fundo está o quê? O Deus do não querer se arriscar, o Deus da prudência, o Deus da segurança. Então, se a gente fizer alguma coisa nacional, o risco do tombo é maior. E aí, a tradição, né? É um apego pela tradição sem saber o que é a tradição, sem definir o que é a tradição. Muitas vezes é algo que muitas vezes não faz sentido. E esse olhar nostálgico para quase como um período antes da queda, né? Então, você olhar para o Jardim do Éden, a história lá atrás é o Jardim do Éden, e acaba sendo realmente nostálgico. E aí o mal fica localizado aí nas mudanças que aconteceram antes do presente, né? Nesse passado que desvirtuaram o mundo ideal que a gente tinha, né? Os irresponsáveis que querem mudar tudo a qualquer hora. Isso. Né? Esses jovenzinhos que vêm com as suas ideias e acham que vão mudar o mundo, mas que não sabem de nada, estão usando fraldas ainda. E esse é o paradoxo da mudança. Por quê? Porque o que é tradicional hoje já foi inovador no passado. O autor dá o exemplo, por exemplo, do Bach, do Johann Sebastian Bach, que foi muito inovador em muitos quesitos, que foi genial na sua esfera de atuação, e para o seu momento foi inovador. Só que hoje, um cara tradicional fala assim, não, música boa é Bach, porque isso é bom, isso é tradição e tal. Tá bom, mas é tradição hoje. 400 anos atrás, era uma grande inovação. E aí está o paradoxo da mudança. Porque como é que a gente vai saber se essa mudança que está acontecendo agora, ou precisa acontecer agora, não vai ser a futura tradição, não vai ser um bem que dá um acréscimo para a nossa qualidade de vida, para a justiça social, enfim, porque a gente chama de valores. Então, é um paradoxo. E depois, o que a gente preserva e o que a gente reforma? Porque todo progressista é aquele cara que, não, vamos mudar, vamos avançar. Todo progressista, ele preserva alguma coisa, ele conserva alguma coisa, não tem como mudar tudo. A mudança está baseada em alguma coisa que permanece. Ao mesmo tempo, todo conservador abre mão de algumas tradições em nome de algum avanço. Por exemplo, ninguém vai no dentista hoje como ia no dentista há 50 anos atrás. Graças a Deus por isso. Ninguém vai fazer uma cirurgia hoje como faria uma cirurgia tradicional. Isso não existe. Porque a gente avançou, as mudanças chegaram e a gente acolheu. Então, fica meio incoerente, né? A gente avança em algumas coisas, em outras a gente finge que... Então, tem essas incoerências, né, Chum? Sim.
Você estava falando de música, eu lembrei do rock, né? Então você vai ter os puristas, o verdadeiro rock é lá dos Beatles, do Doors e daquelas bandas clássicas, né? É. Não essas coisas moderninhas e tal. Então você tem esse tipo de certos conservadorismos que volta ali para essa ideia de um purismo, de um raiz, né? Então isso está presente como uma condição humana. Às vezes a pessoa é mais progressista em várias áreas, mas em certas coisas não vai ser. Então, pizza boa é feita daquela maneira tradicional, né? Toscana, etc e tal. Nada de ketchup, mostarda e outras inovações. Enfim, então existe um pouco desse tradicionalismo e esse gosto por querer preservar algo do passado em todos nós. Em algum elemento vai ter, em algum gosto, né? Então essa onda de volta aí do vinílico, né, do disco vinílico, isso que era som de verdade. Então tem todo um gosto para certas atitudes. Agora, no fundo, quando você trata de política, você está lidando assim com esse Deus da segurança. Novidades são inseguras. Vamos ficar com o que a gente já conhece, porque é mais seguro, né? Então, essa ideia de segurança, de preservação, acaba sendo esse ídolo muito, muito forte. Então, por exemplo, no mundo islâmico, o conservadorismo islâmico, eles querem voltar para a lei medieval da Sharia, né, onde as meninas não podem estudar. É o que acontece lá no Afeganistão. Esse grupo Talibã, né, tem esse viés conservador de voltar para um passado, enquanto outros países têm algo um pouco mais progressista. Então, o conservadorismo aqui político, podemos perceber aqui, às vezes pode ser muito, muito maléfico, como é o caso do Talibã e de outras questões que querem voltar para um passado, e esse passado é tido como ideal por certos grupos, mas há essa ideia de impor isso para todos. Eu lembrei de outro exemplo clássico, Chum, que são os hinos de Lutero, né? Uhum. Hoje a gente canta os hinos de Lutero de forma sagrada, de forma, uau, que coisa tradicional, mas Lutero foi buscar suas melodias no povo, foi buscar no dia a dia, melodias populares, né, que seria um escândalo hoje, é como se a gente tocasse uma música de rádio com letra cristã, que foi mais ou menos isso que ele fez. E hoje a gente, distante dessa realidade, chama isso de tradicional, e pode se apegar a isso. A gente tem visto também como é que essas ideologias imitam o sofrimento do Messias. Eu botei aqui uma lista de traços do conservadorismo que eu vou ler rapidamente, a gente pode comentar, porque é um sacrifício, né? O que o conservador faz para alcançar o seu paraíso é sacrificar a si e a muitas coisas. Então, para o conservador, os valores são uma ordem moral duradoura, precisa ter comprovação na história, costume, convenção, continuidade, coisas estabelecidas pelo uso ao longo do tempo, princípio da prudência, então pensar no longo prazo, ele não vai fazer uma mudança se não for boa no longo prazo, variedade e complexidade criativa em oposição a uma homogeneidade, que é aquela coisa assim, por exemplo, que a gente vê na Europa, a Espanha, por exemplo, que tem não sei quantos países lá dentro tentando a sua independência porque querem, não vão aceitar falar o espanhol que todo mundo fala, eles precisam falar a língua basca, ou o catalão, ou sei lá quantas línguas que tem ali. O reconhecimento da imperfectibilidade humana, que então, assim, ele é uma ideologia muito menos otimista, né? Nós falamos do liberalismo semana passada, e o conservadorismo é muito mais pessimista, fala assim, olha, não, a coisa não vai melhorar muito,
o ser humano não vai dar tão certo, nenhuma sociedade vai ser tão perfeita, então tem esse pé no chão. Relação entre propriedade privada e liberdade, isso precisa ser equalizado. Eles acreditam numa comunidade voluntária, que todo mundo precisa querer fazer parte do negócio. Nem sempre isso se traduz na realidade, né? Limites ao poder e às paixões, necessidade de conciliar mudança e permanência. Esses são os valores segundo o Russell Kirk, que é um dos grandes nomes do conservadorismo. Quer comentar aqui, Chum? Sim, apenas essa ideia da condição humana, né? Diferente, então, do liberalismo, o conservadorismo, ele tem uma visão um pouco mais pessimista acerca do ser humano, o que é um pouquinho mais próximo da ideia bíblica. Então, o conservadorismo parte do princípio que o esforço humano para mudanças ela é muito frágil, porque o ser humano é frágil. E por isso, eles vão ter uma postura cética quanto a essas mudanças por causa da falta de confiança na empreitada humana, que tende a ser muito, muito frágil. Tá? Então, alguns exemplos, né, citados no livro, quando a monarquia russa, lá em 1917, ela foi abolida, ela foi substituída, então, pelo totalitarismo, que levou ali a horrores, e o que era uma boa intenção, né, acabou ali como um grande retrocesso, com décadas ali, na verdade, 7 décadas de trevas. Então, a pobreza e tantas outras coisas que tentou ser combatida nessa mudança, não foi combatida no final das contas, né? Enfim, e tantas outras questões, por exemplo, a Revolução Francesa, que queria essa mudança, mas trouxe aí o reino do terror, milhares de cabeças ali, né, foram guilhotinadas, enfim, então o bom era mesmo ficar ali com o passado, né, em vez de tentar implementar mudanças. Olha aí, tanta desgraça, tanta coisa. Então, você tem essa falta de confiança na empreitada humana, esse pessimismo acerca do ser humano. E que bom que você citou a Revolução Francesa, Chum, porque a resposta a essa revolução é um forte endurecimento do Estado na figura do Napoleão, né? Aqui, ó, nessa nossa gravura aqui de baixo, na semana passada, eu tinha usado a mesma gravura, só que essa parte aqui de baixo. Isso passa bem despercebido, né? Que tem uma guilhotinazinha aqui, né? E por cima esse arco maravilhoso. Aqui eu deixei só o arco, porque o conservador é o que sobra de revoluções do passado e que tenta conservar alguma coisa de memória, um memorial, né? Lá em Paris, essa semana, eles semana passada, inauguraram uma obra de arte de um artista chamado Cristo, que ele cobriu o Arco do Triunfo, que é justamente o arco que Napoleão Bonaparte construiu para comemorar uma vitória. Então, é esse jogo de conservar e mudar, de revolucionar e depois de segurar, tentar preservar o estabelecido, que nessa brincadeira muita gente é pisoteada por diferentes motivos. Eu trouxe a frase do Yaroslav Pelikan, que é maravilhosa, que serve para tudo, que ele diz que a tradição é a fé viva dos mortos, o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Então, ele diferencia a tradição do tradicionalismo. Tradição, para ele, é como é que os mortos ainda influenciam a gente, e o tradicionalismo é como a gente está morto diante da vida, né? Muitas vezes corre-se esse risco, né, da resposta
lá no passado não ser a resposta. Mas, por outro lado, a tradição tem coisas muito boas. O próprio Martin Luther King, ele se baseou na tradição, na Constituição, enfim, em vários elementos da tradição para argumentar as mudanças dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né, na década de 60. Então, a tradição é uma coisa boa, né? Nós temos uma tradição reformada, isso tem elementos bons. A tradição reformada fala que nós devemos voltar para a Bíblia. E voltar para a Bíblia é uma excelente tradição, porque a palavra de Deus ela é viva, e quando nós voltamos para a palavra, ela então vai trazer vida. Agora, o tradicionalismo é aquela coisa impensada, é algo que muitas vezes não faz sentido mais, mas é só porque ela está no passado, e esse é o único critério, e aí ela pode gerar essa morte. O autor também brinca com essa questão assim, será que Lutero foi um revolucionário pelo que ele fez? Ou será que ele estava tentando só resgatar a tradição dos pais da igreja? Então, se ele estava tentando resgatar a tradição dos pais da igreja, será que ele foi um conservador? Então, essa dinâmica sempre vai acontecer. De toda forma, o conservador é aquele que está tentando preservar o estabelecido. Nesse sentido, eu acho que Lutero estava mais para revolucionário, né? Naquele momento. Aí a Igreja Católica responde com a contra-reforma, enfim, existe essa dinâmica. Para o conservador, o Estado é secundário. Aí, como a gente está falando de política, o David Koizes vai trazer essa questão de que, para o conservador, mais importante do que o Estado é o espírito das relações humanas. Isso no seu estado mais puro ideológico, né, gente? É claro que 99% dos conservadores de sofá só estão reclamando da indecência de alguma coisa que aconteceu na política, na moral, nos costumes, mas, para a teoria conservadora, o importante é o espírito das relações humanas. E aí essa tentativa de encontrar um meio termo entre as necessidades da comunidade e os direitos do indivíduo. Então, o Estado é secundário. O importante para o conservador é a moral. Como é que as pessoas estão se relacionando, e por isso que, muitas vezes, o conservador vai bater mais na questão moral, nas pautas de costumes. Não é sem motivo, é porque, justamente, o Estado é secundário. Quer comentar aqui, Chum? Não, isso explica um pouco da polarização que nós vivemos no nosso país, não é mesmo? Porque, olha só, tem um grupo muito, muito forte, até mesmo podemos considerá-lo majoritário, que são os liberais. Nós estudamos sobre o liberalismo na semana passada, e o último estágio, o quinto estágio do liberalismo é aquele que vê o Estado como aquele que não vai, de forma alguma, legislar sobre questões de moralidade, de costumes. Isso. Ou dos chamados bons costumes. E aí nós temos um presidente atual que se elegeu sobre essa plataforma do conservadorismo na questão da família, né, e de outros valores aí que tem a ver com as questões justamente morais. Então você tem duas forças ali e gera toda essa tensão muito, muito ruim, e até mesmo uma divisão, até mesmo algo bastante tóxico no nosso país, por causa, então, desse entendimento. Mas vejam só, muitas vezes o conservadorismo também, ele tem elementos importantes, né? Mas ele acaba colidindo com o quê? O indivíduo que quer a sua individualidade total dentro do liberalismo, e o conservadorismo que quer
algo universal. Todo mundo tem que se enquadrar nisso, todo mundo tem que se enquadrar dentro dessa questão dos costumes, né? Então, isso gera, com certeza, uma tensão. Eu creio que essa não é uma resposta muito bíblica, acaba sendo muito mais aquela das cruzadas, né? As cruzadas tentaram impor ali, pela dominação militar, um tipo de visão que era do cristianismo medieval, católico, que buscava dominação territorial, né? E então aquilo foi trágico, e de uma certa maneira, em nome do conservadorismo, hoje, podem ser feitas alguns abusos de imposições e de embates totalmente desnecessários, que não vão levar a nada no final das contas, né? Pelo contrário, vão envergonhar, vai enfraquecer o poder do evangelho, na verdade, porque vai contaminando com todas essas questões. Então, é uma situação muito séria essa que nós vivemos no país, mas por quê? O conservadorismo, ele vai sendo aí usado dessa forma bastante negativa nos nossos dias. Isso não tem nada a ver, então, com a noção bíblica, né, de valorizar a família. Isso não tem nada a ver com as noções bíblicas de pureza, de santidade. Não. Isso é uma coisa que o Estado conservador, etc. e tal, acaba sendo aí uma grande desculpa para outras pautas escondidas, né, para se manter no poder, na verdade. Chum, você tocou num ponto excelente, porque eu acho que você até misturou um pouquinho, porque eu acho que a mistura explosiva que a gente vive hoje é o conservadorismo num Estado liberal. Exato, porque exato. o conservadorismo puro, ele diria assim, cara, eu não tenho nada a ver com isso, a política é perda de tempo, o que importa é o que funciona no meu bairro, na minha vizinhança, na minha paróquia, na minha família. O conservador puro é isso. Uhum. Eu não vou dizer para todo mundo que todo mundo tem que fazer, mas na minha casa, no meu bairro, vai ser assim. Então, agora, no liberalismo, é assim, não, o aborto é ruim. Perdão, no liberalismo é assim, tem uma política que oprime, tem uma condição que oprime, então a gente vai entrar na casa do sujeito, vai legislar sobre como isso vai acontecer na casa do sujeito, aí o conservadorismo misturado com o liberalismo gera uma mistura explosiva que eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje, né? Porque justamente para o conservador, assim, o Estado é secundário, o que importa são as relações humanas. Mas a gente tem o conservadorismo nas pautas morais e o liberalismo nos meios, o liberalismo na forma do Estado. Então, olha, desafiador. Aí, o que o autor diz sobre o liberalismo? Que ele é incapaz do conservadorismo, né? Que ele é incapaz de oferecer uma direção positiva. Ele não sabe construir uma coisa propositiva, ele sabe conservar. Por isso é conservadorismo. Mas ele contribui muito quando ele recomenda cautela. Ele ajuda a gente a segurar um pouquinho o frenesi por mudança, por evolução, por progresso. Ele fala, calma lá, não é bem assim. Ele tem esse pé no chão de falar, o ser humano não é perfeito. Isso é uma coisa que aproxima o conservadorismo dos cristãos, né, Chum? Essa coisa de que, olha, o ser humano peca, então não vai, o céu na terra não vai ser feito pelas nossas mãos, né? Então, um pouco dessa desconfiança do progresso é porque o progresso, ele tem um elemento dominador e de ser algo homogeneizador, né? Então, ele vai acabando um pouco com o regionalismo e penetrando como uma força dominadora, como a grande narrativa dominadora, né? Então, a novidade, ele tem essa força. Então, a novidade, ele tem essa força. Você não está sabendo? Você está de fora? Você vai ficar de fora, né? Então, ele tem essa questão
totalitária, compreensiva. Então, o conservador ele vai sentir a ameaça de ver até mesmo a sua maneira de vida sendo influenciada por essa força dominante, homogeneizadora, muito mais grandiosa, né, da novidade. E por isso, então, ele vai ter isso. E nesse sentido, percebamos aqui que nós precisamos ter, sim, uma certa desconfiança de tudo que é novo, pela novidade, porque há essa onda, né, é um tsunami que vai varrendo, e ela tende a falar assim, ó, você tem que ser assim. Se todo mundo está fazendo isso, você também tem que fazer isso. A novidade é isso, né? A moda é isso. Você estar na moda é ser igual a todos. E é necessário uma certa cautela para todo tipo de novidades e coisas progressivas, porque ela vai tentar dominar. E a gente tem que ter discernimento. Então, nesse sentido, o cristão ele precisa ser um pouco desconfiado de tudo que é novidade, porque toda novidade ela vai querer dominar. Isso é também herança daquela fase da onde nasce o liberalismo, que é da Revolução Industrial, do darwinismo, que tem um otimismo exacerbado, achando que assim a tecnologia vai nos salvar e o acúmulo do conhecimento faz com que a gente progrida e a vida melhore. Então, a perspectiva que se tinha é que, assim, cada dia a gente vai ser melhor, ou seja, tudo que surgir amanhã vai ser melhor do que o que existe hoje e do que existiu ontem. Isso é o ideal liberal. É progresso, ser progressista, ir para frente. E o conservador vai falar assim, não, calma lá, tem muita coisa boa no passado. Por isso que hoje em dia, tem escolas conservadoras que aplicam o trivium e o quadrivium, que são modelos gregos de educação, que vão olhar para trás e falar, não, tem valor ali, vamos voltar e ver o que a gente deixou para trás. E isso é muito positivo. Não desprezar a história e não se encantar com a novidade, como o pastor Chum bem falou, achando que só por ser nova ela é melhor. É como aquela coisa assim, o iPhone 13 é melhor do que o iPhone 12. Logo, um livro de teologia de 2020 vai ser melhor do que um de 1980? Acho que não, necessariamente. Tem muita coisa ruim sendo escrita, né, Chum? Então, não é só porque é mais novo que é melhor, e o conservadorismo vai trazer esse pé no chão, é muito, muito saudável. E aí o pastor Chum começou dizendo assim, escuta, mas conservadorismo é sinônimo de ser cristão? E o autor vai dar um alerta para a gente, falando assim, olha, o conservadorismo não tem nada de intrinsecamente cristão e pode degenerar, como eu falei antes, em pátria e Deus. Então, só o fato de defender valores antigos ou tradições, isso não é cristianismo. Não é. E, como a gente pontuou também, ele não oferece uma visão propositiva de Estado. Ele oferece um pé no freio e uma tentativa de preservar tradições, o que, no fim das contas, deixa um vácuo que precisa ser preenchido. É aí que está a coisa. O conservadorismo ele não vai propor um modelo de Estado, diferente das outras ideologias. Então, alguma ideologia vai entrar nesse lugar. No momento, o que eu vejo que a gente vive é esse... a gente ainda vai ver o nacionalismo também, né? Mas temos um Estado liberal com uma pauta conservadora. Essa mistura confusa. Então, parece cristianismo, mas não é. Não é. É isso aí. O presidente Bolsonaro, ele coloca que Deus é acima de tudo, Brasil acima de todos. Esse é o lema, né, que ele usa dentro dessa ideia, desse escopo de pátria e Deus.
Isso é muito forte também lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existe sim algo muito relacionado, principalmente no sul dos Estados Unidos, que são aquelas regiões mais tradicionais, mais rurais. O sul dos Estados Unidos, o pessoal vai muito mais para a igreja, e você vê esse patriotismo juntamente com o cristianismo quase que misturado numa simbiose. Só que a minha experiência vivendo lá nos Estados Unidos é que você tem essa ideia de você é americano de verdade, então você é aquele cara que vai para a igreja, é patriota, né? E tem toda aquela imagem típica daquele americano do sul dos Estados Unidos. Mas, muitas vezes, na prática, o que acontece? O cristianismo é esvaziado. É um cristianismo fraco, é um cristianismo distorcido, não é o verdadeiro evangelho. É algo que mistura o sonho americano com as bênçãos de Deus. Então não tem nada a ver, muitas vezes, é esvaziado. Então, a ideia que você vê também aqui no Brasil tomando conta não é do verdadeiro evangelho por detrás dessa questão do patriotismo. Então, eu diria que é muito complicado a gente simplesmente falar pátria e Deus, né, assumir dessa maneira, porque a nossa pátria é celestial. Nós somos cidadãos celestiais que vivemos nessa terra, sim, temos as nossas responsabilidades como brasileiros, mas a nossa verdadeira devoção é a pátria celestial. E quando a gente confunde, coloca no mesmo patamar a nação, aqui terrena, e Deus no mesmo patamar, aí você vai enfraquecer a devoção a Deus. O evangelho vai ser enfraquecido. A visão correta bíblica de Jesus Cristo vai ser enfraquecida em função dessas outras pautas. E o próprio evangelho, ele não oferece para a gente uma proposta conservadora de vida, uma proposta tradicionalista de vida. O pastor Chum falou bem sobre os embates que os religiosos tinham com Jesus, porque Jesus, na sua prática, de certa forma, ameaçava aquela estrutura religiosa que eles tinham. Então, queria lembrar com os irmãos aqui o que Paulo fala aos Colossenses. Ele fala assim, tenham cuidado, isso é Colossenses 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, é possível, e isso Paulo batalha desde do primeiro século, é possível tentar convencer os cristãos a aderir a filosofias vãs e enganosas, a sistemas de pensamento que se fundamentam nas tradições, por isso parece bom, mas não é Cristo. Pedro também escreve que não foi pelo procedimento, pelas práticas vãs dos nossos pais que nós fomos salvos, mas pelo precioso sangue de Cristo. Aqui ele, na tradução brasileira, diz assim, sabendo que fostes resgatados das vossas práticas vãs, que, por tradição, recebestes de vossos pais. E não foi por isso que vocês foram resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Então, a Bíblia já nos alerta para isso, que existe essa tentação de encontrar nas tradições um caminho de redenção, mas Cristo não está aí. Cristo oferece um outro caminho, que é um caminho de graça imerecida, de renovação, de vida, um vinho novo colocado num odre velho que arrebenta com esse odre, e assim por diante. O conservadorismo, ele é muito, muito, muito limitado
para ser igualado ao cristianismo. Porque, sim, os fariseus se baseavam nos ensinos dos rabinos, mas Jesus fala assim, não, eu vou lá para Moisés, né? Moisés falou. Mas, ao mesmo tempo, então, o cristianismo ele tem esse elemento conservador, de voltar, mas também tem um elemento de mudança. Então, quando Jesus encontra aquela situação toda para com os publicanos, os pecadores, ele traz para perto deles, enquanto a tradição dizia, não, eles são impuros e tem que ficar longe, né? Os samaritanos, você tem que se afastar deles. Então, Jesus ele muda essa situação. Quando o evangelho, então, começou a penetrar na época dos apóstolos, o que começou a acontecer? Judeus, gregos e pessoas de diferentes etnias estavam ali juntas adorando a Deus, enquanto a tradição dizia cada um por si, cada um no seu gueto. E aí todos se uniam, era algo diferente, algo transformador, revolucionário. A escravidão, né? A Bíblia traz ali a ideia de uma questão mais humanizada, do senhor e do escravo ter um relacionamento de irmãos, né? Por serem ali da mesma igreja, os dois serem convertidos. Então, a Bíblia traz esse elemento, sim, de mudar o status quo, mas ao mesmo tempo de voltar lá para um verdadeiro ideal, né? Onde havia essa igualdade, havia liberdade também. Então, definir o cristianismo apenas por conservadorismo é muito limitado. É muito limitado e não faz jamais justiça ao que o evangelho é. Eu lembrei também de Pedro, quando ele tem a visão sobre um lençol com animais impuros. É mais uma toalha de mesa do que um lençol, e que a voz lhe dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. E ele diz assim, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo, porque na tradição, e claro, na lei, dizia para não comer aquilo. E a voz diz assim, Pedro, não chame impuro ao que Deus purificou. E Pedro é chamado a abraçar aqueles estrangeiros, gentios, e sentar, e ser hospedado, e sentar à mesa com esses homens que ele considerava que eram impuros, e que Deus já tinha chamado, inclusive o Espírito Santo desce sobre eles, é uma coisa linda. Então, nós não temos controle sobre o poder do evangelho, o poder transformador do evangelho, não está nas nossas mãos. De certa forma, o conservadorismo é uma tentativa de controle, que é ilusória, né? Nesse sentido, é uma grande ilusão. Por isso que os conservadores mais lúcidos, eles vão falar assim, quer saber? Eu vou cuidar do meu bairro, eu vou cuidar da minha família, eu vou ver o que funciona aqui. Então, quando a gente vai para esse conservadorismo, tem muita coisa boa. Uma das nossas tarefas aqui é discernir os espíritos, discernir as ideologias. Então, tem muita coisa boa no conservadorismo, esse lance mais pragmático, essa preocupação local, resgatar valores do passado, isso é tudo muito positivo, mas não é evangelho, não é cristianismo, então isso a gente precisa pontuar de forma muito veemente, né? Então, para a gente concluir aqui, o conservadorismo não tem nada de intrinsecamente cristão, não. E também a solução que o conservadorismo vai dar para todos os problemas também não é bíblico. Por quê? O conservadorismo vai dizer o seguinte, toda mudança é perigosa, toda mudança pode trazer o mal, pode abrir a caixa de Pandora, então vamos ficar ali com aquilo que é seguro. O cristianismo, né, quando no cristianismo, Deus chamou Abraão e disse para ele, Abraão, sai do seu conforto, da sua segurança, do seu tradicionalismo aí, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Numa jornada, numa caminhada de incertezas,
de dúvidas. Jesus disse para Pedro e para os seus demais seguidores: vem, né? Siga-me, siga-me. Para onde irão, eles não sabiam. Jesus não falou de antemão, não deu nenhum passo de segurança. Ser cristão não é ser seguro, não é buscar simplesmente a segurança, mas é se arriscar. É se arriscar pelo próximo, é se sacrificar, é dar a cara a tapa. Se Deus chamar para missões, imagine coisa mais insegura do que essa, né? Então, o cristianismo, ele é, sim, algo que tem a ver muito mais com se arriscar, claro, dentro da direção de Deus, dentro da condução de Deus, enquanto que Que o conservadorismo... nunca conta o plano todo, né, Chum? Que só fala o Exato, próximo passo, né? exato. Enquanto que o conservadorismo é: eu preciso saber, eu preciso da segurança absoluta, eu preciso do controle absoluto da minha vida, né, do meu bairro, da minha família. Isso não é cristianismo. Deus nos chama para esse passo, a andar com Ele. E andar com Ele é sempre um andar no primeiro passo apenas. No segundo, no terceiro, no quarto. Nós vamos às cegas, mas não é totalmente às cegas, porque Ele está conosco. Amém. Isso aí. Então, encerramos por aqui. Não vamos ter aquela sessão de perguntas e respostas, mas você pode escrever para a gente no WhatsApp, que nós respondemos na medida do possível, com alegria, e desde já agradecemos a sua participação. Semana que vem, então, a gente segue para onde, Chum? É nacionalismo? Nacionalismo. Eita, aí vai ser bom. Eu vou orar, então, para a gente encerrar, e nós concluímos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não cabe em ideologia nenhuma, pelo contrário, o Senhor arrebenta com todos os odres nos quais tentamos encaixar esse vinho novo, e o Senhor nos dá vida nova, o Senhor nos leva para onde ainda não conhecemos, o Senhor nos leva para aquilo que nenhum pensamento humano jamais penetrou, e é isso que desejamos, viver contigo assim, seguindo em cada passo a tua direção. Tem misericórdia de nós, continue falando conosco e cuidando da nossa igreja, dos nossos amados, onde estiverem. É isso que oramos agradecidos em teu nome, Senhor. Amém. Obrigado, boa noite a todos, Deus abençoe. Boa noite.